Qual é a sua visão do paraíso? Você acha que existe um lugar assim? Se sim, é um lugar de luz etérea e música onde coros adoram a Deus em um cenário de beleza inspiradora e arquitetura elaborada? Você imagina exibições deslumbrantes de ouro e prata com uma variedade de inúmeras pedras preciosas? Isso certamente é verdade em certa medida, mas não é a imagem completa. Talvez você veja o paraíso como a superfície interna de uma enorme cúpula côncava que se estende por toda a Terra. À medida que a borda da cúpula se aproxima do horizonte, às vezes dá a impressão de que vai falhar, mas nunca o faz. Sempre cobre a Terra abaixo dela. Quase todos os habitantes da Terra têm uma certa impressão do paraíso. Ao contemplarmos as vastas possibilidades, precisamos ter em mente que vários termos são usados para descrever o paraíso. O substantivo único paraíso enfatiza sua unidade geral. Outras expressões parecem se referir a seus diversos aspectos ou partes. Por exemplo, os termos céus ou lugares celestiais sugerem uma série de lugares diferentes, todos combinados sob o título de paraíso. Esses lugares podem ser entregues em diferentes momentos a diferentes seres e atividades diferentes. Paulo escreve: Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Este trecho indica que há 3 céus no total, um imediatamente acima do outro. O mais alto é o que Paulo descreve como o terceiro céu. É o lugar do paraíso e o lugar de habitação pessoal de Deus, o lugar mais sagrado do universo. São passagens como esta que nos dão o conceito frequentemente associado ao paraíso, a pureza ou santidade. As palavras ali proferidas são tão sagradas que não podem ser repetidas fora. Paradeisos, paraíso, é a palavra grega para um jardim. Representa o jardim de Deus no paraíso. O paraíso é o destino final de todos os pecadores que verdadeiramente se arrependeram e perseveraram na vida de fé. Na cruz, Jesus prometeu ao ladrão arrependido que os dois estariam juntos naquele dia no paraíso. E Jesus disse-lhe: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, versículo 43. Quase todos os habitantes da terra têm uma impressão do paraíso. O livro do Apocalipse nos apresenta uma área chamada o meio do céu. Pelo que sei, isso descreve algum tipo de grande área onde diferentes tipos de seres entram e saem. Os versículos seguintes expressam vários seres poderosos que se proclamam do meio do céu. E olhei, e ouvi um anjo que voava pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai dos que habitam na terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Apocalipse 8, 13. Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a todas as nações, e tribos, e línguas, e povos. Depois vi um anjo em pé no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Este poderia ser o segundo céu. Poderíamos assumir, finalmente, que o céu visível à nossa visão natural, é o primeiro céu. Todos os habitantes da Terra estão familiarizados com este céu em certa medida. E quanto aos habitantes do céu? Que tipo de criaturas são eles? O nome mais comum que recebem é anjos. A palavra anjo é derivada do substantivo grego ângelos, que é a palavra padrão para mensageiro. Portanto, os anjos são considerados mensageiros enviados do céu. No entanto, nem todos os anjos são mensageiros. Eles têm uma série de outras funções potenciais, independentemente de suas tarefas. Eles são enviados por Deus para seus propósitos. No entanto, as Escrituras nos informam que também existem anjos malignos enviados por Satanás para seus propósitos. Às vezes, pode haver oposição ou conflitos entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Alguns desses conflitos são descritos nas Escrituras, especialmente no livro de Daniel. O fato inescapável, portanto, nos confronta com o fato de que nosso mundo, como o conhecemos hoje, é um cenário de conflito. Além disso, este conflito não se restringe à Terra. É também um fator vital em tudo o que acontece no céu. Os anjos enviados por Deus têm 3 tarefas principais.
Primeiro, como já foi dito, são mensageiros de Deus. Em segundo lugar, são agentes de Deus enviados para proteger aqueles que possam estar em perigo. Estes são normalmente descritos como anjos guardiões. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Neste versículo, Jesus fala de crianças que têm anjos no céu que continuamente veem a face do Pai. Por implicação, o olho vigilante do Pai direciona esses anjos para crianças potencialmente vulneráveis. Na terceira categoria estão os anjos guerreiros que estão em conflito com outros anjos. Muitos cristãos acreditam que o céu é um lugar de paz e harmonia ininterruptas, elegância e adoração. Isso pode muito bem ser verdadeiro para o terceiro céu, mas não se aplica aos primeiros e segundos céus. Algumas escrituras pintam uma imagem diferente do que está acontecendo atualmente no segundo céu. Como já mencionado, às vezes é o cenário de um grande conflito entre anjos guerreiros. Alguns servem a Deus e outros servem a Satanás. É principalmente nas regiões celestiais que tal conflito ocorre. É também aqui que Satanás derrama um fluxo de acusações difamatórias contra os cristãos na terra que servem ao Senhor. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Ele é descrito pelo anjo como o acusador de nossos irmãos que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Esta escritura continua a prever que Satanás será lançado do céu. Mas até que isso aconteça, é claro que ele ainda ocupa um lugar em algum lugar nos céus e que ele está enchendo o ar com acusações maliciosas contra o povo de Deus. Um versículo que segue é um aviso aos habitantes da terra sobre o que eles podem esperar quando o diabo for finalmente lançado do céu para a terra. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Estes versículos olham para um período em que Satanás tem pouco tempo. Eles podem muito bem estar próximos, mas ainda não foram cumpridos. Certamente, os eventos descritos ainda não foram cumpridos. Portanto, devemos ser realistas sobre as atividades atuais de Satanás. Muitos cristãos falam habitualmente como se Satanás estivesse confinado ao inferno, mas isso não é verdade. Há dois príncipes satânicos chamados Morte e Hades que governam no inferno, mas Satanás mesmo vagueia livremente por todo o universo. Apocalipse 20 versículo 13 diz: E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Isso é claramente retratado em Jó capítulo 1 do versículo 6 ao 7. E houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás veio também entre eles. E o Senhor disse a Satanás: Donde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, e disse: De rodear a terra, e passear por ela. Muitos cristãos falam habitualmente como se Satanás estivesse confinado no inferno, mas isso não é verdade. A principal diferença entre a terra e o céu é que este mundo foi corrompido pelo pecado, mas o céu não foi. O pecado do homem permeia a terra e a glória de Deus aperfeiçoa o céu. Deus, a glória do céu, criou a terra e a deu à raça humana para cuidar e desfrutar. Em vez de obedecer às instruções de Deus sobre as coisas da terra, no entanto, Adão e Eva decidiram ouvir a Satanás. Sua desobediência, sua rebelião contra Deus, os separou da comunhão com Deus. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Como resultado, a doença do pecado foi transmitida a cada geração. A Bíblia diz: E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. A terra também está contaminada pelos seus moradores, porque transgrediram as leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. A terra geme porque foi prejudicada pelo pecado. Como uma doença debilitante, o pecado distorce e devasta tudo o que toca. O pecado corrompe e divide, mas o céu declara a glória do Senhor. O céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. E porque ele é absolutamente santo e sem pecado, ele não pode tolerar o pecado ou olhar para ele sem trazer julgamento. A Bíblia diz de Deus:
Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e não podes contemplar a iniquidade. Mas seu amor é tão poderoso e grande que ele fez um caminho para a maldição do pecado ser removida, a culpa que mancha nossos corações e corrompe nosso mundo. Deus crucificou o pecado na cruz, pelo sangue de Cristo que nos redimiu da penalidade do pecado. Ele morreu em nosso lugar, levando os julgamentos que merecemos, nos apresentando sem culpa ao seu Pai no céu. Jesus Cristo é o Salvador do mundo porque Ele é o único que pode preencher a lacuna entre o céu e a terra. A Bíblia diz: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. É difícil para nós admitir, mas somos pecadores por nascimento, pecadores por escolha e pecadores por prática. A boa notícia é que Deus fez um caminho para nós sermos salvos por sua graça. Efésios 2 versículos 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E este é o seu glorioso presente para as pessoas em um mundo caído. A diferença entre o céu e a terra é que Jesus Cristo deixou a glória do céu e veio a esta terra infestada de pecado por um motivo: tornar nossa salvação eterna possível. E isso faz toda a diferença para Deus e para o céu e para nós na terra. Veremos muitas visões gloriosas no céu, mas a mais poderosa de todas será o Salvador do mundo em sua glória. Teus olhos verão o Rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. Jesus Cristo nos deu um vislumbre disso quando abriu a cortina do céu e disse ao apóstolo João para escrever o que viu. Então vi um cordeiro. Ouvi todas as criaturas no céu, cantando para aquele que está sentado no trono e para o cordeiro: seja louvor e honra e glória e poder para todo o sempre. Faz parte da nossa natureza humana querer indulgenciar nossas fantasias sobre o céu. Mas Deus tem suas razões para nos dar apenas um vislumbre de seu lugar eterno de habitação. A linguagem humana é insuficiente para descrever tal majestade. A magnificência das posses da terra se ofuscará na luz do céu. João só pôde expressá-la com analogias. Seu brilho era como o de uma pedra muito preciosa, como jaspe, transparente como cristal. A grande rua da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era de uma pérola. E a rua da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Aqui na terra, as ruas são cobertas de cascalho e as janelas são feitas de vidro. Mas João escreve sobre as ruas de ouro, que são transparentes. Lembre-se de que no céu, tudo é feito novo, apenas vislumbres das coisas por vir nos são dados. Precisaremos de uma transformação celestial para compreender tal glória. As coisas turvas da terra se tornarão transparentes na eternidade. Elas agora são conhecidas apenas por Ele. Enquanto praticamos paciência enquanto esperamos, permita que os pensamentos da glória do céu encham sua alma. Eles o sustentarão até o dia em que seus olhos se abrirem completamente. Pedro diz àqueles cuja esperança é celestial: recebereis assim uma entrada amplamente aberta no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1 versículo 11 diz: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele estender os braços convidando seu povo, ele se voltará para seu Pai e dirá: e a glória que me deste, eu dei-lhes, para que sejam um, como nós somos um. João 17, 22. Veremos suas mãos marcadas pelos pregos, cairemos a seus pés e choraremos de alegria, louvando seu maravilhoso nome. Isso é o que veremos no céu. Eu quero convidar você a orar. Faça este momento um momento de oração e reflexão sobre as coisas lindas que Deus preparou para aqueles que perseverarem até o fim. Jesus nos diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Procure lembrar de que o que viveremos no céu é incomparavelmente melhor a qualquer das maravilhas deste mundo presente. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Querido Pai Celestial, em nome poderoso de nosso Senhor, Jesus Cristo, pedimos que desperte dentro de nós a plenitude do seu Espírito Santo.
Ajude-nos a desenvolver nosso relacionamento com o Espírito Santo e a viver em seu poder e usar seus dons. Jesus nos deu uma promessa. Tu nos disseste: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ajuda-me a aprender que não compreendo tudo e que está tudo bem, pois o Espírito Santo sabe tudo. Dá-nos o Espírito Santo e o seu entendimento de tudo o que está acontecendo em nossa vida. Peço estas coisas em seu nome. Assim como o sol nasce a cada dia contra a escuridão da noite, traz-me clareza com a luz do Pai Celestial. Pai Celestial, concede-me descanso de espírito e acalma meu coração atribulado. Dá-me clareza de espírito para encontrar meu propósito e seguir o caminho que traçaste para mim até chegar ao céu. Confio no teu amor, Deus, e sei que me ajudarás nesta hora. Em nome de Jesus, eu oro. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te peço agora por essa pessoa que está assistindo esse vídeo, essa pessoa que clama comigo agora. Ó Senhor, derrama a tua graça, o teu poder e nos concede a mente de Cristo pelo teu Espírito Santo. Deus poderoso, nos ajude a permanecermos de pé e não cairmos nas astutas ciladas do inimigo. Transforma-nos, Senhor, em filhos amados e servos fiéis de Cristo. Senhor, a tua palavra diz em 2 Timóteo 1,7: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Desenvolve em nós um caráter transformado para sermos como Cristo. Senhor, tem misericórdia de nós. Fortalece-nos em todas as nossas dificuldades. Ó Espírito Santo, tu buscas a salvação de todos os seres humanos e para esse fim, queres que todos eles obtenham o conhecimento da tua verdade. Apresenta a todos eles a tua luz poderosa e teu amor de boa vontade para que possam glorificar a Deus em unidade de fé, esperança e amor. Envia trabalhadores para a colheita, verdadeiramente inspirados por ti. Ó Rei da Glória, aviva-nos para vivermos a promessa do Pai, o Espírito da verdade. Que o Consolador que procede de ti nos ilumine e revele toda a verdade em nós. Como prometeste, vem e sustenta o que sofre, consola os que choram, derrama a tua alegria em nossos corações, no nome santo de Jesus. Amém. Inscreva-se no canal Sem Fermento, pregando simplesmente a verdade.